A última vez que eu fui no cinema ver um filme nacional, já faz bastante tempo, foi em 2007, quando eu fui assistir o Tropa de Elite, do José Padilha, curiosamente também estrelado aí pelo Wagner Moura. Até que no início dessa semana eu fui no cinema assistir um filme chamado O Agente Secreto, filme dirigido e roteirizado pelo Kleber Mendonça Filho e também protagonizado pelo Wagner Moura. Eu tive ciência da existência desse filme quando eu fui assistir um outro filme no cinema chamado Uma Batalha Após a Outra e passou o trailer do Agente Secreto, o que já me deixou bastante animado, porque eu vi que era um filme brasileiro, que iria se tratar talvez, né, de um filme aí de espionagem, uma temática que não é comum no Brasil, né, ia fugir daquelas temáticas comuns de crítica à ditadura militar ou falar da desigualdade social extrema que existe no país. Falei, pô, legal, né? O cinema nacional enveredando para um outro caminho que é difícil a gente ver. E, além de tudo, um filme que foi premiado, porque, assim, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura foram premiados em Cannes, aparece durante o trailer que a crítica estava falando muito bem do filme, então eu fiquei, assim, animado para ver o filme, né? Porém, por outro lado, no trailer você consegue entender que o filme vai ter como plano de fundo a ditadura militar, porque ele se passa em 1977. E aí, depois, eu ouvi falar na boca miúda de que provavelmente o Agente Secreto iria representar o Brasil no Oscar desse ano, né? E aí eu fiquei, cara, será que vai ser um Ainda Estou Aqui 2, né? Fiquei meio receoso por conta disso, porque querendo ou não, Ainda Estou Aqui, ele tem essa mesma temática, né? Ele também representou o Brasil no Oscar no ano passado, porém já posso adiantar aqui que não, são dois filmes, apesar de ter ali o plano de fundo da ditadura militar, dois filmes totalmente diferentes. E aí uma outra coisa que me deixou um pouquinho receoso também, né, entendendo que o filme iria se passar aí na época da ditadura militar, é que ele acabasse sendo, na verdade, uma peça de propaganda política ou algum tipo de trabalho militante antes de ser uma obra de arte, uma produção cinematográfica. E isso por quê? Porque tanto Kleber Mendonça Filho quanto Wagner Moura, eles são publicamente conhecidos por serem militantes por causas políticas mesmo, né? Eles têm a opinião política deles exposta quase que semanalmente na mídia. O Kleber Mendonça Filho ele é conhecido por ser filiado ao PT, inclusive ele fez a apresentação desse filme a portas fechadas aí no Palácio da Alvorada para o presidente Lula. E aí eu já posso também adiantar aqui que não, esse filme de fato ele é uma obra de arte, ele é uma produção cinematográfica e não uma obra aí militante a favor de um governo, a favor de um partido, apesar de, claro, pela predileção política aí dos envolvidos, né, no projeto, você vai entender que aquele filme ele tende a ir mais para um lado do que para o outro, mas ele é de fato uma obra de arte que você consegue assistir independente do espectro político que você esteja posicionado aí. Bem, e se tratando do enredo, a gente vai acompanhar aqui a história do Marcelo, que é interpretado pelo Wagner Moura, que está retornando ali para sua cidade natal, para Recife, para tentar reencontrar a sua família, se reencontrar, e aí ao longo disso a gente vai entender que ele está envolvido em mais coisas do que ele gostaria, né? A história aqui, ela, como eu falei, ela tem como plano de fundo a ditadura, mas em nenhum momento do filme nem é citada a ditadura, então nem é o ponto principal do filme. Porém, ela vai trabalhar tanto a trama quanto algumas subtramas que no final das contas vai te trazer mais porquês do que como. Algum dos fechamentos dessas subtramas, por exemplo, vão ficar implícitos para que você entenda o que aconteceu sem necessariamente o filme te mostrar. Eu acho que em alguns casos isso funciona, como por exemplo aqui da perna cabeluda, vocês vão ver isso no começo do filme já, e eu acho que funciona porque enriquece meio que o ambiente ali do filme, né? Porém, por outro lado, quando se trata de alguns elementos da trama principal, aí eu já acho que parece que ficou faltando alguma coisa. Acho que você fica com essa sensação de que ficou um furo ali, né? Que algo que estava sendo prometido durante o filme todo ser entregue para você não foi. Então eu entendi a ideia e acho que em alguns casos dentro do filme funciona, em outros casos eu já acho que não. E ligado a essa questão do enredo, tem a questão também do roteiro, que para mim é onde se apresenta as piores falhas do filme. Esse filme é um filme de quase 2 horas e 40, eu acho que ele poderia ter uns 20 minutos a menos, assim, tranquilamente. Tem uma questão de uma decisão que é colocada no meio do filme, que te tira do filme, você está assistindo o filme, ele meio que vai te tirar, para depois ter uma ligação com a questão e a mensagem, né, final do filme, você consegue entender isso, mas eu achava que poderia ter sido trabalhado de outra forma. E uma outra decisão também que eles tomaram relacionado ao Wagner Moura no final do filme, que eu acho que poderia ter sido utilizado ali um outro ator, eu acho que faria mais sentido, ficaria menos confuso, porque isso traz uma confusão também meio desnecessária no final do filme. E são coisas que eu estou falando que eu não estou explanando muito para não dar spoiler, mas no momento provavelmente que você assistisse, ou se você já assistiu, né, você vai conseguir entender 100% do que eu estou querendo dizer aqui. E aí uma outra coisa que ficou meio na minha cabeça depois que eu assisti, é como que eu indicaria esse filme para alguém também, porque
ele é um filme que acaba subvertendo a sua expectativa, né? Não sei se você pesquisou tudo sobre o filme antes de assistir, você provavelmente vai achar que se trata de um filme mais de ação, de repente mais realmente vai ter alguma coisa de espionagem, e ele subverte, ele na verdade não é um filme sobre isso exatamente. O nome do filme é quase como uma metáfora, na verdade, para aquela parte da vida do Marcelo que a gente vai acompanhar. E um outro filme que fez isso comigo de maneira diferente, e eu acho que seria uma maneira até de indicar para você de assistir o Agente Secreto, caso você tenha gostado, é Era Uma Vez em Hollywood. O Era Uma Vez em Hollywood, por se tratar de um filme do Tarantino, você também, acho que na época pelo menos eu fui assistir achando que eu ia assistir um novo Django, um novo Bastardos Inglórios, e não, ele é quase como uma grande homenagem aí a Los Angeles, ao cinema como um todo, a história do cinema, né? É tanto que a ação, na verdade, desse filme está só nos últimos 15 minutos finais do filme, que é uma belíssima cena de ação, né? E o Agente Secreto também trabalha dessa forma. Então você às vezes vai achando que vai encontrar um filme de espionagem, um filme de ação, e você encontra um filme ali que ele é quase como uma declaração de amor à cidade de Recife, as cidades, acho que brasileiras no geral, né, mas representada ali por Recife, e quase como que a trama principal do filme, na verdade, fosse o plano de fundo, e o que o diretor quer mostrar para você é aquela questão da cidade, é a questão do folclore que está envolvido nela, tem muito disso. Inclusive, já falando, a cena de ação que tem nesse filme aqui, que é nos últimos 15 minutos finais também, assim como Era Uma Vez em Hollywood, é muito boa. Você até fica querendo que tivesse mais daquilo durante o filme, porque ela realmente é uma cena boa. Então aqui você também vai ter uma declaração de amor ao cinema, coisa que já é vista em outros filmes do Kleber Mendonça Filho, mas aqui você literalmente tem o sogro aí do Marcelo, que ele é um projecionista de cinema, e tem uma cena que eles estão conversando dentro da sala de projeção e mostra Recife assim de fundo, com uma ponte, com os prédios ali antigos, o que é belíssimo. Então fica aqui já, tá inclusive a minha maneira de indicar esse filme para você, caso você tenha gostado de Era Uma Vez em Hollywood. Eu acho que tem grandes chances de você gostar também aí de O Agente Secreto. Como eu falei, essa questão até da cidade ser o personagem principal aí do filme, né? Dá pra falar um pouco aí dos personagens, das atuações, na verdade. Acho que assim, dá pra falar do Wagner Moura, excelente ator, acho que é o melhor ator da geração dele, se não tá entre o top 3, e aqui entrega um trabalho excelente. Mas o que ressalta mesmo assim aos olhos, que chama muita atenção, é a Tânia Maria, que interpreta a Dona Sebastiana. Cara, essa mulher, ela rouba a cena sempre que aparece, ela tem um jeito muito engraçado, os maneirismos dela, então acho que talvez é a melhor coisa do filme nesse sentido, mas o elenco todo foi escolhido a dedo. A gente tem aqui, assim, ninguém que fica abaixo dos outros, todo mundo tá atuando muito bem. A gente tem ali vai ter um momento no filme em que o Marcelo vai chegar numa residência, numa casa, em que vai ter outros personagens, e dentre deles o que mais me chamou a atenção foi o gatinho, porque tem um gato Janus, né, nesse filme, e que ele é um gato que tem tipo uma doença genética, que tem 2 cabeças, isso existe na vida real, e ao mesmo tempo parece que você está vendo um bug no filme, é engraçado. E aí por último o personagem que eu queria falar, que é a cidade, que eu já acabei me adiantando e falando, que pra mim é o personagem principal desse filme, e muito disso por conta do trabalho da direção de arte, que de fato pra mim assim é a melhor coisa do filme, tá? A melhor coisa de tudo do filme é a direção de arte. Você se sente dentro de Recife de 1977. Você, desde o começo do filme ali, eu reparei nisso nos carros, né? O filme começa com um Fusca amarelo. Então você vai ter aí Fusca, você vai ter Chevette, você vai ter Brasília, você vai ter Kombi, você vai reparar na vestimenta mesmo do elenco, você vai reparar na representação dos prédios. Então, cara, você se sente dentro de Recife. Como eu falei, não só isso, né, o roteiro, o enredo, ele trabalha com lendas urbanas que existiam na época, assim como Era Uma Vez em Hollywood, mistura ficção e realidade. Então você também tem a questão, como eu falei lá no início, né, sobre o elemento de terror. Em 1977 estava lançando ali o Tubarão, estava também nos cinemas A Profecia, que é um filme inclusive que eu falei no meu vídeo sobre os melhores filmes de terror de todos os tempos, e tá passando no cinema, aparece gente desmaiando ao assistir A Profecia, tem muito dessa homenagem do cinema de terror também dentro do filme, e isso tudo traz essa imersão para dentro do filme. Para algumas pessoas, como eu disse, né, que às vezes vão com uma expectativa de ver um certo filme e ver um filme que é mais uma contemplação, uma homenagem, vai se tornar um filme chato. Eu admito que pra mim em alguns momentos se tornou maçante, se tornou chato, não à toa eu falei que poderia ter 20 minutos a menos. E aí uma outra coisa que ajuda também a você se envolver dentro daquele filme é a trilha sonora também escolhida a dedo para a década em que ele se passa. Eu gostaria de dar o destaque aqui para a trilha do Ennio Morricone, que inclusive é a música que toca no trailer, e infelizmente ela só toca uma vez durante o filme, mas ela tá me acompanhando a semana toda, eu escuto ela pelo menos uma vez aí no dia. Então é isso, Agente Secreto, na verdade o nome do filme acaba sendo mais uma metáfora à vida do Marcelo, a essa etapa da vida do Marcelo que a gente vai acompanhar.
O filme ele acaba sendo, na verdade, mais uma viagem no tempo a uma Recife de 1977, onde o que o diretor, na minha opinião, quis mostrar é fazer essa contemplação, essa homenagem e também crítica à descaracterização que as cidades sofrem, a essa perda de memória que o brasileiro tem no geral. Realmente o Brasil ele tende a esquecer a sua história e isso está representado também na descaracterização das nossas cidades, né? Uma crítica que inclusive eu concordo bastante e que é bem expositiva no final do filme. No final do filme realmente você fica assim... Enfim, não vou dar spoiler, mas fica bem nítido essa crítica que o diretor quis fazer. Então é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou aí do Agente Secreto, se você de repente tem uma percepção diferente da minha, reparou em coisas diferentes, se você discorda ou concorda das coisas que eu falei, pra gente poder conversar. Se inscreve no canal para você poder acompanhar mais vídeos como esse, curta o vídeo para que chegue a mais pessoas e até o próximo vídeo.